Bom, e a gente já começa com uma notícia importantíssima de Brasília. Mais uma grande operação da Polícia Federal, com mandados de prisão, muitos outros mandados sendo cumpridos. Quem tem as informações que acabam de chegar à redação da Band News FM é João Pedro Mello. Conta pra gente, João Pedro, bom dia. Oi, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Informação que acaba de chegar aqui pra gente, né, de que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, foi preso nessa operação da Polícia Federal agora de manhã. A gente tinha agora há pouco confirmado o pedido de prisão, agora a Polícia Federal confirma que ele de fato foi detido. A corporação está investigando o seguinte: um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. São 16 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e também no Rio de Janeiro. Essa situação teria ocorrido entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado. Essas as primeiras informações que chegam aqui à nossa redação. Por enquanto a gente não sabe em qual circunstância que foi preso Mauro Cid. Ele que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava sendo investigado já na questão relacionada a joias também, que teria ali dado uma espécie de carteirada para tentar liberar essas joias, mas ao que tudo indica são situações diferentes. A situação das joias é uma investigação, essa é uma investigação que trata a respeito de alterações nos sistemas do Ministério da Saúde, inserção de dados falsos com relação à vacinação contra a Covid-19. E nessa operação, João Pedro, todos os 16 mandados de busca e apreensão e os 6 mandados de prisão se referem ao mesmo motivo, ou seja, essa investigação desse grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação? É isso, segundo a Polícia Federal, com relação a essa inserção de dados falsos. Não há outra situação nesse momento, outra operação com relação a essas pessoas. É só sobre esse ponto dos sistemas do Ministério da Saúde. E aí, exatamente por isso que a gente está tentando descobrir por que o nome de Mauro Cid Barbosa está envolvido nessa situação. Até o momento, não tinha nenhum tipo de investigação contra ele com relação a essa situação e a gente está apurando para descobrir aí por que o nome dele ou por que essa prisão acabou ocorrendo no dia de hoje. Mandados sendo cumpridos em Brasília e também no Rio de Janeiro, mais algum outro lugar? Por enquanto, só esses 2 lugares. São 16 mandados de busca e apreensão, sendo que a gente tem também 6 mandados de prisão preventiva, todos em Brasília e também no Rio de Janeiro. Bom, a CGU, a Controladoria Geral da União, é uma notícia que passou quase despercebida no mês passado. Aliás, no mês retrasado, foi em fevereiro. Havia confirmado que havia uma investigação em curso no órgão, mas uma investigação que apurava a possibilidade de inserção de dados falsos, mas não a respeito de campanhas de vacinação ou números sobre a vacinação contra a Covid-19, mas especificamente no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele que foi colocado em sigilo de 100 anos. E havia uma expectativa, inclusive, de que a CGU retiraria o sigilo imposto pelo governo anterior. Chegou a circular uma notícia de que o ex-presidente havia se vacinado, mas isso nunca foi confirmado, e a coisa meio que esfriou. Não me parece que uma operação desse vulto, desse tamanho, com tantos mandados, restrinja-se ao cartão de vacinação de Bolsonaro. Mas não seria de se surpreender se esse fosse um dos assuntos que estariam sob o guarda-chuva dessa investigação, o que explicaria, né, a presença do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. O Ivan já apurou aqui as informações oficiais da PF. A Polícia Federal, e o João Pedro deve ter essas informações também, diz que essas inserções falsas foram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, para alterar a verdade sobre, aí diz a PF, né, diz a nota, fato juridicamente relevante, que é a condição de imunizado contra a Covid de várias pessoas. Então essas pessoas conseguiram emitir certificados de vacinação falsos, né, e utilizá-los para burlar as restrições sanitárias vigentes. Então, aqui a PF cita apenas pelos poderes públicos do Brasil e dos Estados Unidos. Enfim, restrições sanitárias para impedir a propagação da doença contagiosa, o que aparenta que as pessoas simplesmente entraram no sistema, disseram que tomaram a vacina e não tomaram a vacina. Segundo a PF, a apuração diz que o objetivo do grupo era manter coeso o elemento identitário em relação às pautas ideológicas, ou seja, sustentar um discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19.
Essas ações estão ocorrendo, conclui a nota aqui dentro do inquérito policial que apura a atuação do que se convencionou de chamar de milícias digitais. E aí até no Supremo Tribunal Federal há inquéritos investigando essas milícias digitais, né? Os fatos configuram ou configurariam crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação, além de corrupção de menores, é o que diz a nota da Polícia Federal. Esses fatos todos investigados, como disse o Ivan, João Pedro, dentro de um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a prisão agora realizada pela Polícia Federal, parte do inquérito do Supremo Tribunal Federal, partiu de algum ministro, a gente já sabe? Olha, a gente não tem essa informação ainda, Sheila, mas normalmente, né, esse inquérito, se não me engano, das milícias digitais está nas mãos também do ministro Alexandre de Moraes. Então, provavelmente deve ser uma decisão dele. A gente precisa acompanhar em detalhes para saber se de fato foi isso que aconteceu, mas essas informações que a gente tem agora, que de fato partiu do Supremo Tribunal Federal, isso ocorreu entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, são esses 16 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão em Brasília e também no Rio de Janeiro, e aí um dos presos até o momento, tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ele que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve envolvido aí em diversos pontos relacionados ao ex-governo, principalmente a situação das joias, em que teria dado ali uma espécie de carteirada para tentar liberar aí essas joias com relação aí a os presentes, vamos dizer assim, que foram dados pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O tenente-coronel Mauro Cid prestaria depoimento à Polícia Federal exatamente hoje sobre esse caso das joias sauditas, trazidas pela comitiva ministerial do governo anterior. Estava marcada a videochamada para as 9 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Então é isso, né? Só para acrescentar essa informação aqui de que haveria um depoimento de Mauro Cid hoje, em Brasília. Isso. Essa seria a segunda vez, inclusive, que ele iria depor, né, no âmbito desse inquérito, que investiga aí a tentativa do governo de Bolsonaro de entrar com essas joias aqui no Brasil. E teria que explicar muitas situações, né, a respeito dessa situação das joias, por que teria entrado em contato com a Receita Federal, por que teria pedido aí para que o auditor liberasse essas joias. A gente já teve na semana passada o próprio depoimento de Bolsonaro, em que em algum momento ele esclareceu essa questão à Polícia Federal, disse que não tinha nada a ver essa questão de tentar liberar as joias, falou que era uma situação para tentar resolver os problemas no fim de governo, mas hoje seria de fato o depoimento decisivo, que seria o de Mauro Cid. Então essa questão, esse depoimento de fato deve acontecer, só que agora em outra circunstância na própria sede da Polícia Federal. Bom, o Ivan nos contou aí que os crimes investigados teriam sido cometidos entre novembro de 2021 e outubro de dezembro de 2023, né? De 22. 22? Tá. 22, 2023 ainda não 23 chegou. ainda não aconteceu. Exato. Outubro de 2021 e dezembro de 2022. Veja, a afirmação do presidente, uma das mais polêmicas sobre vacina, de que ela causaria AIDS, não aconteceu nesse período. Ela ocorreu em outubro de 2021. Então são outras ações do entorno do presidente ou, enfim, do governo passado que estão sendo investigadas aqui. Mentiras há muitas, né? Que foram contadas naquela época. A gente lembra do depoimento do Ricardo Barros na CPI da Covid, que foi interrompido porque os senadores entenderam que ele havia mentido sobre vários aspectos, entre eles o fato jamais comprovado de que empresas produtoras de vacina haviam desistido de vender seus produtos para o Brasil. O presidente já repetiu várias vezes que não havia necessidade de se vacinar porque havia contraído já a doença e, portanto, estaria imune, o que não é verdade. Mas acontece também que não parecem só as bravatas, né, na investigação, porque... Estava até mostrando Diga aí, Sheila. Não, só rapidinho, porque acabou de chegar uma informação importante, né, João Pedro? Tem operação também na casa do presidente Bolsonaro. Do ex-presidente Bolsonaro. Essa operação de busca e apreensão, né, a gente confirmou agora, ocorre também na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa questão de busca de documentos, entre outras questões. A gente está só confirmando se é no endereço aqui de Brasília, esse endereço alugado do ex-presidente, ou se é no endereço do Rio de Janeiro, né, aquele que fica na Barra da Tijuca, se não me engano. A gente está apurando essa informação, mas ao que tudo indica é aqui em Brasília, em um condomínio de luxo, na área praticamente central de Brasília, Lago Sul, em que o ex-presidente está
morando, né? É Jardim Botânico, o nome do bairro, mas fica no Lago Sul, uma área de luxo aqui de Brasília. Ele mudou para cá há cerca de um mês, quando retornou dos Estados Unidos. Michele Bolsonaro já está na casa há mais ou menos 2 meses e agora a Polícia Federal, então, faz essa investigação, essa operação de busca e apreensão. Estão sendo procurados, obviamente, documentos com relação também a essa operação de inserção de dados falsos nos sistemas do Ministério da Saúde. Provavelmente devem estar também pesquisando alguns documentos relacionados à gestão de Bolsonaro, mas o fato é que está acontecendo essa operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente da República aqui em Brasília. Ele está em Brasília, João Pedro? Ele está em Brasília, ele inclusive participou de uma viagem ao longo do fim de semana, do feriado, né, ao interior de São Paulo, se não me engano, mas já está de volta aqui à capital do país, inclusive cumprindo expediente no PL, né, onde é presidente de honra, a área central aqui de Brasília, onde fica a sede do partido. Bom, então a gente já sabe que a operação tem como um dos alvos o ex-presidente. Supõe-se que seja o ex-presidente, né, porque ali também mora a primeira-dama, né, então... Teoricamente, ela pode ser o alvo, mas o mais provável é que seja o presidente, que teve uma ação mais contundente e mais direta, obviamente, pelo cargo que teve durante a campanha de vacinação. Mas eu vou repetir então, João Pedro, é a primeira vez, né, que um presidente é alvo de uma ação da PF desde a prisão de Michel Temer, no início do governo Bolsonaro. Então eu vou pedir para que você repita quantos são os mandados, de quê e quais a gente já tem a confirmação de que foram ou estão sendo cumpridos. Olha só, são 16 mandados de busca e apreensão. A gente tem a informação de que o primeiro deles está sendo cumprido contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, na residência dele aqui no Lago Sul, área central de Brasília, uma área nobre, né? E a gente tem também o mandado de prisão, primeiro deles sendo cumprido contra o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ele que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas duas informações que a gente tem agora. Então são 16 mandados de busca e apreensão, 6 de prisão. As situações estão sendo cumpridas em Brasília e no Rio de Janeiro. Essa operação, ela investiga o quê? Inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Com qual objetivo essas pessoas fariam isso? Objetivo de obter o certificado de vacinação, poder aí também, inclusive, manter ali o discurso contra a vacinação da Covid-19. Então, essa é a apuração da Polícia Federal, está acontecendo nesse momento, tanto em Brasília como também no Rio de Janeiro. Bom, valeu, João Pedro. A gente tem agora a confirmação do nome aqui da Operação Venire. Segundo a Polícia Federal, deriva do princípio venire contra facto próprio, que significa ir contra os seus próprios atos. Aí a gente estava lembrando aqui desse objeto da investigação da Polícia Federal, dessa operação, que são inserções falsas no Sistema Nacional de Saúde e para burlar restrições sanitárias impostas por Brasil e Estados Unidos, ou seja, emitir certificados falsos de vacinação. E aí eu lembrei aqui de fevereiro de 2023, quando caiu lá o sigilo, né, de várias questões do governo federal, cartão de crédito, cartão de vacinação. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a afirmar, mesmo com a divulgação do cartão de que Bolsonaro havia se vacinado, de que ele não tomou vacina escondido e que a informação poderia ter sido inserida no sistema por um hacker. Inclusive, o ex-ministro falou que a Controladoria Geral da União, que você citou há pouco, Megali, entraria nessa história. A data do registro de vacinação de Bolsonaro é do dia 19 de julho de 21. E aí, bom, fugiria do escopo em que as informações que a Polícia Federal investiga, segundo a nota, tá em cima, né? Que seriam a partir de novembro de 21. Mas tudo bem, o registro pode ser de uma data e ter sido inserido em outra, mas a gente não sabe, até porque o sigilo só caiu depois. Mas, de qualquer forma, são peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando, no sentido de que houve a confirmação de que Bolsonaro tomou a vacina, mas depois o ex-ministro da Saúde voltando a dizer que ele não tomou vacina escondido, que isso poderia ser uma ação de um hacker. O fato de aquela declaração escandalosa de que a vacina contra a Covid poderia provocar a AIDS, poderia contaminar as pessoas com o vírus HIV, não ter entrado no escopo dessa investigação é um sinal forte de que é uma investigação que não inclui as muitas mentiras e distorções que foram contadas pelo governo a respeito de campanhas de vacinação, né? Caso contrário, esse seria um dos elementos mais fortes, mas ele não está na data investigada pelos agentes da Polícia Federal. E quando a gente pega aqui um trechinho do texto, inclusive já citado pelo João Pedro, de que o objetivo deste grupo criminoso seria, aspas, manter coeso, atenção,
o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas e sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19, tudo isso vai se fechando na questão dos cartões de vacinação, o mais importante deles, obviamente, o do ex-presidente. Ora, manter coeso o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas. Seria difícil você manter um discurso anti-vacinação se houvesse a divulgação do seu cartão de vacinação e nele constasse a vacina. Sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19, mesma coisa. Essas peças parecem se encaixar. E o nome da operação, né? Que significa, no fundo, ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos, segundo a Polícia Federal, que é um princípio básico do direito civil e do direito internacional que veda comportamentos contraditórios de uma só pessoa. Bom, a gente ainda está aguardando aqui algumas confirmações importantes. A lista de todos os alvos, essa lista ainda não foi divulgada. Há uma informação, e a gente está tentando verificar, de que todas as prisões já teriam sido cumpridas, tá? Mas a gente está aguardando aí uma confirmação a respeito disso. De todo modo, tem esses outros 16 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos. Para você que ligou o rádio agora, a Polícia Federal fazendo essas buscas em um endereço do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Policiais também já prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa. A gente precisa liberar o João Pedro Melo, porque ele vai seguir para a casa de Jair Bolsonaro, mas antes tem mais informação, João. É isso, Sheila. Só para trazer um detalhezinho para quem está nos acompanhando, tem mais 2 nomes que acabaram de surgir. Max Guilherme Machado de Moura, ele que era integrante aí da equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também Sérgio Rocha Cordeiro. Informação de que essas 2 pessoas também foram presas agora há pouco. Eles que eram um assessor parlamentar de Bolsonaro e outro que integrava a equipe de segurança do ex-presidente da República. Esses foram os nomes confirmados agora há pouco pela Polícia Federal, somados também ao nome de Cid, né? O Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República. É um ex-militar, tá? É um ex-sargento. A notícia mais recente que a gente encontrou aqui é que, bom, além de ser assessor especial de segurança de Jair Bolsonaro, há uma notícia antiga aqui do Metrópolis de que ele entrou na justiça contra o estado do Rio de Janeiro. Obviamente não tem nenhuma relação isso com o caso de hoje, mas só para situar o nosso ouvinte aqui no tempo e espaço a respeito de quem a gente está falando. O Max Guilherme Machado de Moura, ele em 2009 reivindicou uma promoção por bravura, porque participou de um assassinato numa favela, segundo ele, numa morte em confronto. Ele trabalhou com o Bolsonaro durante muito tempo, durante praticamente uma década, participava sempre daquelas entrevistas no cercadinho em frente ao Planalto, era sempre escalado para viagens oficiais, ficava ao lado de Bolsonaro, inclusive, quando o presidente era internado. Nas muitas vezes em que ele era internado, ele fazia segurança do presidente, e foi sargento do BOPE, na região, no Rio de Janeiro. Na época, ele matou um traficante chamado Aritana, vocês devem se lembrar, o chefe do tráfico de São Carlos, no Morro do São Carlos, região central do Rio de Janeiro. E aí reclamou que por um equívoco o nome dele não foi colocado no BO. E aí ele reivindicou que o nome dele fosse incluído no BO para que ele ganhasse ali uma bonificação por bravura. Então alguém muito próximo do presidente. Esse Max Guilherme de Moura, em 2020 foi incluído no inquérito que investiga os atos antidemocráticos. Na verdade, isso em 2020, aquele inquérito do ministro Alexandre, que começou lá com Toffoli, e ele foi incluído em 2020 junto com outros assessores. Na época ele era justamente assessor especial do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro. João, eu preciso te liberar para você ir para casa lá do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas antes, até porque a gente não pode deixar de falar desse assunto, em instantes a gente retoma essa operação tão importante sendo realizada neste momento, mas a gente tem um assunto super importante em Brasília, que é a PL das fake news, adiada na Câmara dos Deputados, não houve acordo, houve uma grande ofensiva das Big Techs. Ontem, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal ouvir os representantes de Google e Meta e determinou a remoção de anúncios contra o projeto de lei. Mais cedo, a Secretaria Nacional do Consumidor e o CAD notificaram as redes sociais por eventuais práticas abusivas. Foi você também que acompanhou todo esse assunto ao longo do dia de ontem e nos traz aqui como é que ficou essa história. Adiou para quando, já sabemos?
Olha, Sheila, adiou para daqui 2 semanas, viu? A gente tinha expectativa de que fosse votado no dia de hoje, mas, ao que tudo indica, não tem acordo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou, então, no fim da noite de ontem, esse projeto da votação, esse projeto das fake news, e esse movimento ocorreu exatamente após um pedido do próprio relator da matéria, o deputado Orlando Silva. Isso porque foi muita pressão, parlamentares de oposição pediram, defenderam mais tempo para analisar esse texto, e o deputado achou melhor postergar essa discussão. Para ele, é preciso um entendimento maior entre os congressistas para que esse projeto seja aprovado. E antes de tirar o projeto da votação em plenário, Arthur Lira chegou a se reunir com líderes partidários, mas, mesmo assim, não teve qualquer tipo de acordo. Um dos entraves é como será feita a fiscalização dessas Big Techs, as grandes companhias que alegam que podem ser prejudicadas com a aprovação dessa matéria. O projeto de lei prevê, entre outros pontos, que quem publicar informações falsas na internet, além de ser multado, poderá também ser preso. Por isso foram listados 7 temas aí relacionados que podem, na verdade, ser considerados crimes, né, e que as redes sociais têm que excluir. Por exemplo, divulgações que induzem suicídio ou automutilação, que infringem o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de violências contra a mulher e até mesmo o racismo. Ainda são enquadrados conteúdos contra determinações sanitárias e que estimulem o terrorismo, ataques também ao Estado Democrático de Direito. Arthur Lira, que foi cobrado aí por alguns parlamentares a dar explicações, desabafou. Disse que, segundo ele, houve sim tempo necessário para a análise dessa matéria e principalmente dessas empresas de redes sociais. Para voltar à votação em plenário, então, a expectativa é de que esse texto seja alterado. Essas alterações já estão sendo discutidas, mas o fato é que essa matéria deve ficar para análise, ou deve ser analisada, daqui 2 semanas, já que na semana que vem, tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco estarão fora do Brasil para um evento que acontece em Nova York. Tá certo, João, obrigada pelas informações, bom trabalho, até já, viu? Até mais, um abraço. Eu tenho uma última, só mais um pouquinho, João. Claro, por favor. Há algum horário estabelecido para uma coletiva da Polícia Federal a respeito da operação de hoje? Ainda não temos essa informação, viu, Megali? Mas provavelmente a gente vai ter uma coletiva, já que, dada, né, o tamanho da importância dessa situação, a gente deve ter uma coletiva. Normalmente elas acontecem ali no final da manhã, quase início da tarde. Vamos acompanhar, ver se vai ser assim durante o dia de hoje. Beleza, liberado. Corre lá, meu irmão. Valeu, um abraço. Valeu, abraço, João, até já. E ainda falando sobre o PL das fake news, ontem o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o Google colocou os próprios interesses acima do debate sobre o projeto de lei e classificou a ação como censura. Houve a profusão de materiais, de estudos, mostrando uma tentativa de censurar o debate, de manipular o debate, por intermédio de atuações atípicas, de empresas que têm interesses próprios, interesses econômicos, no deslinde deste debate na Câmara. Isto é censura. Segundo o secretário nacional do Consumidor, Vadi Damus, o Google fez publicidade indevida e cifrada ao fixar aquele link contra o PL na tela inicial do buscador. E ao se definir como plataforma de tecnologia, não poderia, como a gente falou aqui ontem, não poderia publicar um editorial. É uma publicidade cifrada, opressiva, em que o debate ele está absolutamente assimétrico. O que essas plataformas estão fazendo é colocar uma verdade única e absoluta em face da sua opinião acerca do projeto de lei 2063. Eu falei aqui ontem, né, Sheila, nesse horário mesmo. Caso haja uma lei importante a respeito de regulamentação de produtos da linha branca, empresas como a Brastemp, a Electrolux, a Consul, vão querer se manifestar e tem todo o direito de fazê-lo. Podem comprar horário na imprensa, podem colocar um editorial, um texto lá no próprio blog. Tudo isso é legítimo e do jogo. O Google está se colocando nessa posição, está se comparando a uma empresa de refrigeradores. E muita gente fez essa comparação durante o dia, mas parou nela, né? Sendo que a gente não pode comparar uma coisa com a outra, porque o Google, ele poderia... Como é que eu vou dizer? Ele poderia se comparar, por exemplo, a uma padaria se no forno fossem preparados não apenas pães e rosquinhas, mas doces e bolos. Se pelos corredores circulassem não apenas farinha e ovo, mas também informação. O que circula pelo Google é informação. Ele detém, inclusive, quase o monopólio
Próprios méritos, competência, investimento, tudo isso é verdade. Mas detém quase que o monopólio da busca por informações na internet. Isso não é pouca coisa. É uma empresa que trabalha diretamente com informação. E seria legítimo se colocasse, por exemplo, um texto no próprio blog, como fez, né? Se posicionando a respeito do PL. Ocorre que não foi isso que fez o Google. O Google colocou um link para esse blog, que a maioria das pessoas nem sabia que existia, na sua primeira página de busca. Então a pessoa entrava ali atrás de... Qualquer coisa. sei lá, qualquer coisa. Quanto foi o jogo do Fluminense? Exato. Tabela do Campeonato Brasileiro. E dava de cara com um link ali praticamente te colocando no blog do Google para ler a opinião da empresa a respeito do assunto. Então, não é o equivalente a uma empresa da linha branca, uma padaria, uma lanchonete se manifestar a respeito de um assunto. É uma empresa de comunicação, agindo ativamente no debate público, né? E dando o argumento, curiosamente, com as próprias ações de que precisa ser submetida à regulamentação, como qualquer empresa de informação, como nós somos, como um jornal como uma emissora de TV Isso está muito claro. Em nota, a direção do Google no Brasil afirmou que são falsas as alegações de que está ampliando o alcance de páginas com conteúdos contrários ao PL das fake news. Veja que eu nem entrei nesse mérito aqui, mas se tem alguém que teria a expertise e os meios para direcionar os seus algoritmos às suas buscas preferidas, seria o Google. Disse ainda que apoia as discussões para combater o fenômeno da desinformação e que todos os brasileiros têm o direito de fazer parte dessa conversa. E conclui que a companhia está empenhada em comunicar as preocupações sobre o projeto de forma pública e transparente. Bom, é o que diz a nota, mas todos eles, não só a Google, mas a Meta, outras empresas de tecnologia terão que prestar essas explicações, não por meio de nota, mas por meio de provas ao Ministério Público Federal também. Mudar de assunto aqui rapidinho, o Supremo Tribunal Federal torna réus mais 200 acusados de envolvimento nos atos criminosos de 8 de janeiro, se não me engano, já devem ser 300 réus oficializados aí pelo Supremo. Diga aí, André Viana. O Supremo Tribunal Federal deve julgar se vai tornar réus mais 250 suspeitos de envolvimento com os atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília nesta semana. O novo julgamento virtual começou na madrugada desta quarta-feira e o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo, já votou a favor das denúncias. Os outros 9 ministros têm até segunda-feira para manifestar os votos. No fim da noite de ontem, a Corte concluiu a segunda leva de julgamento de denúncias da Procuradoria-Geral da República com placar de 8 votos a 2. Apenas os ministros André Mendonça e Nunes Marques, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, foram contra a abertura dos processos. Um pouco de divergência, né, nos votos do Cássio e do Mendonça. Os dois entendem que que os réus não devem ser julgados no Supremo Tribunal Federal, mas o André Mendonça entende, ele acolhe as denúncias, né? E o Cássio diverge até nisso. Bom, rapidinho aqui, são mais 250 pessoas que podem se tornar réus nesse processo, né, dos atos de 8 de janeiro. Ao todo são 1.300 denunciados, suspeitos, enfim, que podem acabar também se tornando réus nessa ação. A defesa de Anderson Torres recorreu contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, nessa mesma ação aí dos atos do dia 8 de janeiro, que o manteve na prisão. E nele os ex-advogados do ex-ministro da Justiça alegam que ele é a única autoridade que ainda cumpre medida restritiva e enfrenta problemas de saúde, tristeza e apatia. Diz aqui a defesa dele. O recurso é para que o ministro do STF conceda pelo menos ao ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal o direito à prisão domiciliar. Mais cedo, a defesa de Anderson Torres diz que não se opõe ao pedido feito por 42 senadores, incluindo a senadora Damares Alves e o senador Marcos Pontes, para que ele seja visitado na prisão. A avaliação dos advogados é de que a visita, justificada por razões humanitárias, poderia melhorar o humor dele, talvez contribuir para a sua convalescença. Tudo isso aqui também, entre aspas, é o que diz a nota da defesa. No Congresso, continua um impasse entre governo e oposição para a distribuição de vagas na CPMI dos atos de 8 de janeiro. A expectativa agora é que a comissão seja instalada na próxima semana ou só na segunda quinzena de maio. A base do governo busca um acordo para deixar a presidência da CPMI com o Senado e a relatoria com a Câmara dos Deputados. Principais nomes para comandar o colegiado são os dos senadores Eduardo Braga, do MDB, e Omar Aziz, do PSD, que esteve à frente da CPI da Covid. A comissão contará com 32 integrantes. Pelas regras da proporcionalidade, no Senado, os partidos do governo ficarão com 12 vagas e os da oposição com apenas 4.
Na Câmara, Arthur Lira desconsiderou o novo na distribuição de cadeiras e o PT pode ganhar mais um lugar no colegiado. Mais uma vez, sob pressão, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia hoje a nova taxa básica de juros. Mesmo com todas as críticas do governo, a expectativa é de que o Copom mantenha a Selic em 13,75% ao ano, só que dessa vez tem aí uma possibilidade de que o Banco Central pelo menos sinalize uma possível queda dos juros num futuro próximo. Ontem, às vésperas da decisão, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 2,4% e o dólar subiu 1,1%, encerrou a terça-feira valendo R$ 5,04. Hoje é super quarta, hein? Então, o Banco Central americano, o Federal Reserve, também decide sobre os juros nos Estados Unidos. A expectativa por lá, diante da quebra de bancos, da crise de crédito, é de que a taxa seja elevada em 0,25 ponto percentual, sendo que atualmente está no intervalo entre 4,75% e 5% ao ano. Só lembrando que na última reunião do Copom a expectativa também era essa de manutenção da taxa, mas o anúncio de uma possibilidade de redução no futuro, e o que veio foi o contrário, um anúncio da possibilidade de um aumento da taxa de juros nas reuniões subsequentes. Muita coisa aconteceu desde então, mas da outra vez essa expectativa foi frustrada. A gente vai ficar de olho. O presidente Lula se encontra com Alberto Fernandes e defende que o Banco dos BRICS ajude a Argentina. Diga aí, Rafael Procópio. Em uma reunião de mais de 4 horas no Palácio da Alvorada, o presidente Lula e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, discutiram possibilidades econômicas para os dois países. Fernandes veio ao Brasil para tentar encontrar meios de amenizar a crise que a Argentina enfrenta. As medidas encontradas foram relativas à exportação, para, segundo Lula, ajudar as duas economias. Além disso, o chefe do executivo brasileiro disse que está em constante conversa com o bloco econômico dos BRICS para achar soluções. Segundo Lula, o Banco do BRICS, que hoje é presidido por Dilma Rousseff, tem se reunido e está disposto a mudar pontos do regimento interno que permitam auxílios a membros de fora do bloco econômico. Para poder ajudar, é preciso mudar um artigo. Se debe cambiar un artículo Os governadores dos BRICS, que los gobernadores de los que são os ministros da Fazenda que dos son los ministros de países Hacienda de los que fazem países parte dos miembros, BRICS, que cambien un para que artículo permita criar um fundo para que permita crear para un ajudar os fondo países. para ayudar a país. A Polícia Federal é enviada à área onde mais 8 corpos foram encontrados dentro da terra indígena Yanomami, em Roraima. Cindy Lopes. A Polícia Federal investiga a morte de mais 8 pessoas na terra indígena Yanomami, em Roraima. Os corpos foram encontrados na comunidade Uxiú, mesma região onde garimpeiros assassinaram um indígena e deixaram outros 2 feridos no último sábado. Ainda não há confirmação até o momento se os corpos encontrados são de indígenas ou de garimpeiros. Em nota, a PF diz que ontem foram realizadas perícias e também levantamentos no local onde os cadáveres estavam. No último domingo, 4 garimpeiros morreram na região após um confronto com agentes da Polícia Rodoviária Federal e do IBAMA. Agora chega a 13 o número de mortos na terra Yanomami em menos de 5 dias. A segurança na área foi reforçada com o apoio da Força Nacional. Tem destaque internacional agora chegando, informação de momento. O Sandro Badaró está aqui no estúdio e nos traz a atualização. Diga lá, Sandro. Pelo menos 9 pessoas morrem em um ataque a tiros em uma escola em Belgrado, na Sérvia. De acordo com as primeiras informações, um adolescente de 14 anos invadiu o local, atirou em um professor que ficou ferido, depois matou 8 estudantes e ainda um segurança. Foi preso esse atirador pela polícia local. Ele era do 7º ano. As primeiras informações falam em uma idade de 14 anos. De acordo com a imprensa internacional, nesse momento é feita a investigação e também o socorro às vítimas. Ainda não tem detalhes de outros possíveis feridos e também exatamente dos detalhes dessa operação, registrando aqui que na Sérvia, segundo a imprensa local, é muito raro esse tipo de situação. Então, um ataque de um estudante em uma escola de Belgrado, na Sérvia, com a morte, infelizmente, de 8 estudantes e um segurança da unidade. Obrigada, Sandro. Já mais atualizações sobre esse ataque em Belgrado, na Sérvia. 9 mortos ao todo é o número que chega pelas agências internacionais. Agora são 7h37. Já tem vários assuntos sobre os quais a gente vai tratar e em instantes voltaremos a acionar nossa reportagem em Brasília. Tinha ouvinte aqui escrevendo, falando, gente, o que aconteceu? Não ouvi mais cedo, só ouvi a vinheta de plantão, que é essa aqui que quando tem assunto importante a gente sempre aciona.
Tivemos mais cedo já a informação confirmada de operação da Polícia Federal com busca e apreensão em uma das casas do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Operação sendo também realizada no Rio de Janeiro. São 16 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, também 6 mandados de prisão sendo cumpridos. Um deles já foi realizado, já foi cumprido, é o que gerou a prisão do ex-assessor ou do assessor... ex-assessor, né? Ex-ajudante de ordens, Isso. né? Dois assessores. Isso, de Jair Bolsonaro. O Mauro Cid e o Max Guilherme, 2 pessoas muitíssimo próximas ao presidente. Já, mais informação direto de Brasília.